Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, Marcelo da Fonseca e a economista Rita Mundim. Olha só, pessoal, pesquisa Quest divulgada agora pela manhã aponta que o presidente Lula lidera em todos os cenários de primeiro e segundo turno simulados para a eleição presidencial do ano que vem. Os nomes colocados na disputa são Ciro Gomes, Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, Bolsonaro, Romeu Zema, Michele Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Eduardo Bolsonaro e Eduardo Leite. A pesquisa mostra ainda que subiu de 65% para 76% o número de brasileiros defendendo que Bolsonaro abra mão da candidatura e apoie outro candidato. Outro ponto que o levantamento traz é que 40% dizem que Lula deveria disputar a eleição. 9% dizem que Alckmin deveria substituí-lo. Eduardo Costa, bom dia para você. Novos números aí para a corrida presidencial já do ano que vem. Bom dia a todos. Como, pelo menos na minha visão, mudou praticamente nada, eu vou recolher a minha insignificância, viu, Júnior? E passar o meu tempo para o especialista no assunto. Marcelo da Fonseca? O próprio. Ô Marcelo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Júnior, bom dia, amigos Conversa, bom dia a todos os ouvintes. O eleitor brasileiro, ano que vem, parece que ele está lascado, né, Edu, para não falar um outro termo, porque a impressão que dá quando a gente vai aprofundar nessa pesquisa é que não tem nenhum nome que o eleitor realmente quer para o ano que vem. Acho que está todo mundo muito cansado, né, do presidente Lula, do ex-presidente Bolsonaro. Me chama a atenção, né, o Júnior citou que 40% dizem que Lula deveria ser o candidato no ano que vem. Eu acho que é o inverso desse número que a gente tem que analisar. 60% dos eleitores não querem que o Lula sequer se candidate. Esse número, né, quase 2/3 do eleitorado, acha que o Lula não deveria ser candidato. E aí, quando você pega a outra ponta, né, do ex-presidente Bolsonaro, que é o que também polariza aí, que chama mais atenção, 76% dos entrevistados falam que o Bolsonaro deveria sair dessa disputa, que ele deveria abrir mão dessa disputa e entregar a tentativa de ser eleito para outro candidato da direita. Então, as pesquisas de intenção de voto para o ano que vem estão escancarando uma coisa: o eleitor brasileiro está cansado de Lula e Bolsonaro, está cansado dessa polarização. E aí o que é mais preocupante é que alguns nomes que vinham aparecendo não convencem o eleitor. O Zema está com números pífios nessa pesquisa. O Zema, nas últimas pesquisas que a gente tem acompanhado esse ano, o Zema perderia para o Lula em Minas Gerais, onde ele foi reeleito, né, há pouco mais de 2 anos. O Zema perderia para o Lula entre os eleitores mineiros. Então, assim, o Tarcísio, né, que surgiu, é um nome que surgiu muito forte em São Paulo, é bem aprovado lá. O Tarcísio também está perdendo para todo mundo. O Tarcísio também não consegue ganhar do Lula num eventual segundo turno. A Michele a mesma coisa, o Ronaldo Caiado, eles estão ressuscitando o Ciro Gomes nas pesquisas para ver se alguém dá um gás. Só que o Ciro também não tem uma rejeição muito grande. Então, assim, a impressão que eu tenho é que no ano que vem o eleitorado vai escolher o que ele odeia menos, o que ele detesta menos, o que ele acha que é o menos pior, né? A gente vê uma rejeição grande do Lula, a maioria desaprova o governo, mas no fim das contas eu acho que o eleitor vai pensar assim: vamos com ele mesmo, que ele é o menos pior que tem. Agora, Rita, o Marcelo está falando dessa questão do Bolsonaro sair da disputa, né? O que pede pelo menos 76% dos eleitores, ou seja, dar espaço para outro nome da direita, e eu acho que quando ele sair oficialmente, esses números da pesquisa podem mudar, porque as pessoas vão procurar alguém ali de direita para votar. Me parece que essa pesquisa pode ser um pouco mais equilibrada. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Eu gosto muito sempre de fazer uma linha do tempo. Eu acho que essa linha do tempo, às vezes, ajuda a gente a entender o que pode vir para o futuro. Então, o Brasil está parado, o Brasil parou. A gente não vê o Congresso atuando em temas sensíveis à sociedade, à população. A conversa é tarifaço, é soberania e a volta também do aumento dos programas sociais, Gás do Brasil, Gás do Povo, Pé de Meia, etc. Só que a gente não está enxergando o que está por trás disso. E o que está por trás disso? Nós temos uma taxa de juros que é uma das maiores da história. A taxa de juros real é a maior desse século. Nós estamos com uma taxa de juros real de 10% e a inadimplência está crescendo muito. Então, enquanto a política para, a economia congela.
Esse congelamento da economia em uma situação extremamente difícil para o país, que vê só um aumento do endividamento, e junto com o aumento do endividamento do país, a taxa de juros permanece alta. Nós vimos ontem o Copom mantendo os juros e deixando claro que esses juros serão mantidos nesses patamares por um tempo prolongado, em função da ausência de uma política fiscal, de um governo que gaste menos e que gaste com qualidade. Então, isso ainda não estourou, mas está claro nas contas, e isso vai vir à tona. E quando isso vier à tona, nós vamos ter uma análise da gestão deste governo, que ainda não foi precificado pela incapacidade de cumprir com uma peça que ele mesmo votou, que ele mesmo criou, que foi o arcabouço fiscal, que virou um calabouço fiscal. O Brasil está quebrando, o Brasil está quase quebrado. Então, nós vamos chegar numa situação em que as famílias, as empresas, assim como o país, estarão numa situação de pré-falência. 70% das famílias estão inadimplentes, as grandes empresas estão pedindo recuperação judicial, as empresas médias e pequenas estão com grandes problemas de rolarem as suas dívidas. Isso não foi precificado ainda. Estamos vivendo num mundo, numa narrativa completamente diferente do mundo real. O mundo real do cidadão que quer trabalhar. O Brasil é um país de empreendedores. Não cabe o socialismo no Brasil nessa altura do campeonato, e nunca coube, pela característica do povo brasileiro. Então, nos guiar para um governo onde o Estado está cada vez mais presente na economia e ausente na responsabilidade da condução dessa economia, não vai dar certo, e isso será cobrado nas eleições. Essa conta ainda não apareceu de forma clara, mas vai aparecer, é o que eu acredito, e aí sim, esse governo sairá da narrativa e terá que prestar contas à população pela condução, pela má condução da gestão das contas públicas. E aí, William Travassos, bom dia para você. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia aos ouvintes da Itatiaia, bom dia, bancada. A Rita sempre vem nessa construção da área da economia, né? E eu percebo o esforço da Rita em mostrar a situação real do país, e o tempo inteiro ela frisa isso, né, aproveitando sempre as oportunidades, e eu acho que é importante a gente realmente ter essa noção técnica, né? E aí eu fico... É difícil entender, porque ontem eu não tive a oportunidade de falar sobre isso, porque não deu tempo. Verdade. Né? Nós mostramos aí a desaprovação do governo Lula em 51%. Não foi isso? Aí agora falou assim, não, mas o melhor candidato ainda é ele. Aí é o fim dos tempos. Eu ontem, na pesquisa de ontem, eu estava observando, né? Porque o governo federal vem gastando muita grana com propaganda, com, né, esses incentivos. E aí, ontem, na pesquisa de ontem, me perdoem eu voltar a esse tema, os beneficiários do Bolsa Família, a desaprovação vem caindo e a aprovação vem subindo. No público evangélico, a aprovação de 35%, desaprovação de 61%, uma diferença de 26 pontos, que é a menor do ano. Ou seja, o governo está fazendo o seu trabalho de casa, atingindo um público, que é o público-alvo do Lulinha social, Lulinha socialista, enfim, onde ele vai trabalhar na sua base. E o que eu observo, a direita perdida, tomou uma pancada forte agora em função do Bolsonaro. Os nomes da direita, eles não emplacam. O Caiado tem lá o seu percentual dessa base pequena, dos seus 30%, o Zema também, Ratinho Júnior, o Tarcísio é o grande nome que aparece. E essa possibilidade do Geraldo Alckmin, porque, assim, a percepção que eu tenho, a própria pesquisa fala nisso, né? Ela, em algum ponto, ela toca sobre a opção do Alckmin, não o Lula como o candidato da esquerda para o ano que vem. E aí mostra, mais uma vez, aquilo que o Eduardo já falou e a gente já comentou algumas vezes. Parece que o povo brasileiro, ele está buscando alguém do centro e não encontra esse centro, porque é um centro que está muito... tem muito desgaste em função da sua atuação ao longo dos anos, com envolvimento em corrupção e outras balelas. Ô, Júnior, deixa eu fazer uma correção aqui, pedindo perdão aí pelo equívoco,
porque nas últimas pesquisas, né, o Lula estava à frente do Zema aqui em Minas. Às vezes o Felipe Nunes, coordenador da Quaest, mandou mensagem aqui agora mostrando que em Minas Gerais o Zema está na frente do Lula. Nesse recorte, o Zema perde em todos os outros estados, né, na comparação com estados do Nordeste, do Sul e até de São Paulo. Mas em Minas Gerais o governador de Minas está na frente do Lula, só fazendo essa correção para não ser injusto aí com o governador. Eu estava conversando com o Felipe aqui e ele vai além ainda. Ele fala que todos os governadores venceriam em casa. Então, Caiado, Tarcísio em São Paulo, Ratinho no Paraná. O problema dos governadores fora da casa. Quando sai do próprio estado, os governadores não conseguem ter mais voto. É isso? Deixa eu virar o assunto então aqui. É isso não, só uma observação. Vocês não acham que o Zema, ele aparece muito nesse cenário porque ele está cuidando muito mais de uma briga com o governo federal, com a esquerda, com o Lula, do que tratar dos próprios problemas internos? Não. Não? Não. Eu acredito que ele tá aparecendo bem porque em todas as pesquisas ele tem aprovação superior a 60%. Entendi. É o governo dele. Entendi. Bom, a Câmara dos Deputados aprovou, nessa quarta-feira, a urgência para um projeto de anistia a condenados por atos golpistas. Aprovar a urgência, para todo mundo ficar na mesma página, significa acelerar a tramitação de um projeto. O texto não vai precisar passar por comissões e poderá ser votado agora direto no plenário. A expectativa, Eduardo, é que a anistia reduza penas, mas não reverta condenações. Ontem foram 311 votos a favor e 163 contrários. Além disso, foram registrados 7 abstenções nessa votação pela urgência do projeto de anistia lá na Câmara dos Deputados. Olha aqui, você disse uma frase, o texto... Não precisará passar por comissões, é isso? Aí eu pergunto para você, qual texto? Porque não tem o texto ainda. Não tem. Eles o pegaram do Marcelo Crivella lá e colocaram, agora que vão mexer no texto. Exatamente. Puseram e falaram assim, vamos aprovar o gesto, depois a gente pensa no texto. Sim. Porque estão negociando desesperadamente. Gente, isso é o fim da picada. Isso é o fim do mundo. Essa é a semana do espanto na Câmara Federal. Semana do espanto. Eles aprovaram uma urgência para um texto que eles não têm. Agora, o grande discurso do Hugo Mota, esse cidadão que se revela o mais fraco da história, o mais fraco dos dirigentes de uma casa do Congresso Nacional da história, ele deve ter conversado muito no fim de semana, meu caro Júlio, com o Lula de um lado, com algum ministro do Supremo do outro, com seus pares da direita, da esquerda, porque ele está atendendo todo mundo. Ô Júnior, aquele negócio de ontem que eu falei aqui, pelo menos tiraram o sigilo do voto. Senhoras e senhores, para quem não acompanhou ontem, eles consumaram a aprovação de uma PEC que, ao contrário do que eu achava, não precisa do presidente sancionar, então vai valer se o Senado concordar. PEC é proposta de emenda à Constituição. Estão mudando a Constituição para dizer que não importa o crime que um parlamentar cometa, ele só será investigado se os seus pares concordarem. E eles vão concordar ou não numa votação secreta. E como eles mudaram o texto da primeira votação para a segunda, e isso é inconstitucional, segundo alguns juristas que eu escutei, isso vai dar Supremo. Vai começar outra briga. Mas o discurso do Hugo Mota é de que a tentativa de pacificação nacional... Como? Agora, outra coisa que depois também eu preciso da confirmação do olhar dos pares aí, viu, Júnior? Principalmente do Marcelo. Ô, Júnior, esse Hugo Mota só aprovou essa coisada toda ontem porque ele tem algum acordo... Ou é um acordo, ou no mínimo silêncio do Palácio do Planalto. Tipo assim, se nós não passarmos essas coisas que arrebentam o brasileiro de raiva... O seu projeto, por exemplo, de isentar quem ganha até 5 mil por dia não vai andar. Só pode ter sido acordo, isso. Né? É um acordo. O Lula falou assim, tá bom, já que não tem outro jeito, por quê? Porque o Lula precisa desse negócio do imposto de renda, e não aprova. Você vê que 12 petistas votaram a favor dessa indecência. E para encerrar esse discurso, se o senhor que me escuta está indignado, faça como eu. Confere o deputado federal no qual o senhor votou e vê qual a posição que ele tomou. E não volta com ele para o Congresso ano que vem, senão isso não muda nunca. E aí, Will, essa urgência na anistia? Eu sou a favor de discutir o tema. Só que nós não temos um texto. A gente aprovou a urgência, mas discutir alguma coisa que a gente ainda não sabe o que é. É claro que querem livrar a figura do Bolsonaro. Isso é fato, gente. O principal objetivo é esse. É claro que vão usar os outros condenados, os outros presos, né, do 8 de janeiro. Aí, o que me chamou a atenção, né, por exemplo, o Eduardo não votou, estava em Brasília, tem problema, tá fora do país. Quem não votou? Qual Eduardo? O Eduardo.
Do Bolsonaro. Do Bolsonaro. Não Costa, né? Não Costa, é você não. Aí eu fui ver assim, quando você falou do ausente, são 7, né? Como é que você usou? Qual foi o termo que você usou? Abstenções. Aí eu fui entrar e fui procurar a turma de Minas. Primeiro nome que aparece do PSDB, que é Aécio Neves, ausente. Urgência de projeto de anistia como votaram os deputados. Ele não aparece, ele parece ausente. Aí eu fico, ausente por quê? Não estava aqui na campanha eleitoral, já fazendo na propaganda política, atacando o governo Zema, falando sobre privatização e, enfim, já em plena campanha para 2026, com a possibilidade até de aparecer um nome para concorrer ao governo do Estado. E aí, numa decisão dessa, esse senhor está ausente. Aí eu queria saber por quê, estou provocando, para entender, porque é importante você saber como o seu deputado está pensando, como ele está votando. A turma da esquerda votou contra esse projeto, né, de urgência, e a turma da direita toda a favor. Mas um personagem me chamou a atenção. E por que eu estou trazendo ele aqui? Porque ele pode, na próxima eleição, ele é um pré-candidato, gente. Isso já estão ventilando. Ou não é, Marcelo? É pré-candidato a deputado federal, né? Ou não, né? Perguntar para ele aí. Tem que perguntar. Ô Marcelo, tem 2 minutinhos para dividir entre você e Rita. Eu acho que eu concordo com o Edu e com o William, né? Que realmente é absurdo você aprovar a urgência de projeto, você ainda não sabe qual que é. Agora, eu acho que esse projeto aprovado ontem, ele é mais simbólico do que tudo. Porque ele mostra que a maioria do parlamento defende uma revisão nas penas de vários condenados, né, do 8 de janeiro. Consideram injustas que a Débora recebeu uma pena grande por ter pichado uma estátua de batom. Então, eu acho que teve esse caráter simbólico de mostrar que, e é uma margem grande, né, 311 deputados, você aprovaria até uma PEC. Então, mostra que tem essa força, né? A direita tem essa força no parlamento. Agora, na prática, gente, o que a gente falou no início da semana, isso não representa nada. Porque o Supremo hoje manda no Brasil. E o Supremo já deixou o recado claro durante o governo Bolsonaro. Não vai ter anistia. Anistia é inconstitucional. Gilmar Mendes falou, o Barroso falou, o Alexandre Moraes falou, o Flávio Dino falou. Então, toda essa mobilização no Congresso fica parecendo mais para rede social, campanha, mostrar para o eleitor que está defendendo essa pauta, do que realmente levar uma anistia para a prática. E aí, Rita, esse projeto aí que traz a urgência, né, para o projeto de anistia? Olha, Júnior, realmente é eleitoreiro, né? Porque todos nós sabemos que o que existia era um roteiro para que o Bolsonaro fosse condenado e preso. Já que o roteiro foi cumprido, agora o Congresso, que foi omisso durante todo esse julgamento, um julgamento que a gente sabe que falhas ocorreram e houve excesso, né? Excesso no judiciário, um protagonismo, como o Marcelo mesmo disse, do Supremo. Então agora esse Congresso, depois que tudo passou, o Congresso faz de conta que não está omisso, mas é tudo simbólico. E mais uma vez, como o próprio Marcelo disse, o judiciário já mandou o recado, né? O Supremo já mandou o recado, que se passar a anistia, eles vão derrubar no Supremo. Então, gente, foi um julgamento político e agora a omissão do Congresso o Congresso está tentando diminuir a sua omissão, falando e colocando urgência num texto que não existe, exatamente por causa disso, para aparecer para a população ou para parecer para a população que eles não foram omissos nesse julgamento político. Ponto final, nosso Conversa de Geração, teve Eduardo Costa, William Travassos, Marcelo da Fonseca e Rita Mundim.